Olá, queridos alunos, queridos candidatos. Você está a fim de fazer um concurso público? Você quer passar numa prova de concurso público? Você precisa ser aprovado. Veja bem, a gente não quer que você seja aprovado, a gente quer que você tome posse. Então você tem que estudar corretamente. Você vai estudar Centro Indicativo de Crase. Eu quero que você fique bem à vontade agora aí, à vontade com crase. Eu quero que você acompanhe os vídeos, algumas aulas que eu vou colocar para você aqui, dicas de assento indicativo de crase. Primeiro, eu vou direcionar como é que você vai estudar para fazer uma prova de assento indicativo de crase e direcionar a banca que você escolher. Legal? Vamos lá para frente? Então vamos lá. Legal. Dá uma olhadinha no assunto aqui, ó. Crase, certo? Assento indicativo de crase. Fusão da preposição a do termo regente com o artigo a ou as do termo regido. Ó, volta aqui um pouquinho, presta atenção. Você vai estudar crase começando por crase? Tá errado. Tá estudando errado. O que eu tenho que fazer então, professor? Eu tenho que estudar crase começando por uma matéria chamada regência. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu PDF, seu livro, você vai pegar as suas anotações e vai procurar a matéria chamada regência. Aí você vai ver que são duas regências, a regência nominal e a regência verbal. Legal? Aí o que você faz? Pega lá o seu caderninho, suas anotações, canetinha e tal, pega os nomes, substantivo, adjetivo e advérbio, todos esses nomes dentro de um contexto que exigirem uma preposição a, você anota, deixa anotadinho no cantinho, vai para o verbo, regência verbal, pegue lá os verbos que exigem preposição a, faz a mesma coisa. Vamos dar um exemplo disso. Por exemplo, ó, igual, achei lá o adjetivo igual. Aquilo que é igual a. Então você já decorou que o igual tem uma preposição a. Legal? Referir-se, para quem se refere a. Você já decorou que o verbo referir-se exige uma preposição a. Bacana? Aí você fez essa relaçãozinha, você vai montando frases. Aí sim você pode estudar o assento indicativo de crase. Quer ver? Então, ó, vamos voltar aqui, ó, dá uma olhadinha lá. Termo regente. O que é termo regente? Bom, professor, agora eu já vi termo regente. Termo regente é nome, né? Substantivo, adjetivo ou advérbio, que exige uma preposição a. Quando o termo regente exigir uma preposição a e o termo regido for um artigo a ou as. O que é termo regido, professor? Bom, aí é o seguinte, ó, termo regido tem que ser palavra feminina. Essa palavra feminina tem que admitir um artigo a anteposto ou as. Professor, como é que eu vou saber que vai admitir artigo a ou as? Quer ver? Eu vou mostrar para você nas questões. Vamos voltar lá nas questões, ó. Primeiro lugar, ó, deixa eu te mostrar uma outra coisinha aqui antes da gente começar a mostrar as questões. Você provavelmente já deve ter se deparado com algumas placas, né? Então eu vou garantir para você que todas essas placas têm um erro de assento indicativo de crase. Então, professor, você pode explicar isso para nós aqui? Espera um pouquinho, vamos para frente. Vamos dar uma olhadinha no seguinte, ó. Você quer fazer um concurso público? Perfeito. Você quer passar numa prova de concurso? Escolhe a banca. Qual a banca? Ah, professor, eu quero fazer um concurso que seja organizado pela VUNESP. Eu quero fazer a Polícia Militar, a Polícia Civil de São Paulo, o Tribunal de Justiça ou qualquer outro concurso que seja realizado pela VUNESP. Legal, o que você vai fazer? Você vai pegar uma prova da VUNESP, você vai estudar assento indicativo de crase por meio de uma questão da VUNESP. Vamos fazer isso aí? Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Vamos para a próxima lá. Dá uma olhada nessa questão da VUNESP. Assinale a alternativa em que o assento indicativo de crase foi corretamente empregado. Muito bem, volta aqui, ó. O assento indicativo de crase foi corretamente empregado. O que eu vou olhar na questão? Eu vou olhar o termo regido e o termo regente. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar a primeira lá. O entrevistado não se rendeu. Veja bem. Se o entrevistado não se rendeu, ele não se rendeu a alguém ou a alguma coisa. Legal? Então, o render-se, aí é um verbo que exige complemento por preposição a. Tá vendo ele na sua tela aí? Legal? Olha lá. Então, o entrevistado não se rendeu, mas ele não se rendeu a que ou a quem? Aí você vai olhar na tela aí, você vai ver assim, aqueles, né? Aí você vai dizer para mim assim, mas aqueles tem crase, professor? Tem. Nesse caso tem. Sabe por quê? Mas o aqueles não é uma palavra masculina? Sim, mas olha só, os pronomes, aquele e aqueles, aquela, aquelas e aquilo, são pronomes iniciados pelo artigo a. Então, olha para a sua questão, olha para a questão aí, ó. Se ele se rendeu a. Essa preposição a foi somada ao artigo a do aqueles. Veja bem, não se preocupe que o aqueles é uma palavra masculina. Ele é masculino, mas ele é iniciado pela preposição a. Legal? Então, ó, aliás, o termo regente exigiu preposição a, ele é iniciado pelo artigo. Então, o que vai acontecer? Ó? Quem se rende a alguma coisa, perfeito? Ó, termo regente exigiu preposição a. O termo regido é o aqueles.
É pronome masculino? É, mas é iniciado pelo artigo a. Então não tem uma soma? Se somou, então a crase vai ser obrigatória. Então, peraí, professor, eu achei a resposta. Vamos ver a segunda, ó. Na entrevista, o sociólogo falou a pessoas estranhas. Ô, professor, quem fala não fala a alguém? Isso. O termo regente não exigiu preposição a? Sim. Mas por que aí não tem crase? Está vendo a palavra pessoas? Você está vendo que ela está no plural? Você viu que o a está no singular, ele é só preposição. Então, uma dica que eu dou para você. Isso aí tem um nome, se chama substantivo empregado no sentido genérico. Ah, professor, mas eu não vou decorar isso. Então faz o seguinte, a prova da VUNESP é. Então você decora assim, ó. A palavra é feminina? É. Tá no plural? Sim. O a antes dela tá no singular? Sim. Deixa sem crase. É o substantivo genérico. Então essa questão B tá errada. Sim, tira a crase daí. Tá faltando o artigo as. Agora olha a diferença, ó. Na entrevista o sociólogo falou às pessoas. Aí sim teria crase, porque haveria a soma. Olha a letra C. Os deputados dispuseram-se a colaborar. Professor, quem se dispõe não se dispõe a alguma coisa? Esse verbo não exigiu uma preposição a? Perfeito. Mas se colaborar? Colaborar é verbo. Antes de verbo não tem acento de crase. Mas por quê? Qual o motivo? Não tem crase porque o verbo não admite artigo a. Então essa também está errada. Vamos lá para a letra D. Convencemos a todos. Convencemos a todos. Olha só. A gente vai lá para as redes sociais de vez em quando e encontra um monte de erro assim, né? Agradeço a todos. Aí o cara põe uma crase. Não faz isso mais. Já por quê? Se você convenceu a alguém, né? Convenceu a alguém de alguma coisa. Legal. Muito bem. Todos é uma palavra masculina e não admite artigo, nem os antepostos. Você não pode falar assim, os todos pessoas estão aqui. Não tem o menor sentido isso. Então, antes desse pronome todos, também sem crase. Olha a letra E. O juiz não atende a apelos sem fundamento. Ele não atende a alguma coisa. Apelos é masculino. Se é masculino, não admite artigo a. Tranquilo? Viu como é que é o esquema da prova da VUNESP? Legal. Não, professor, é o seguinte, eu não quero fazer um concurso da VUNESP, eu quero fazer um concurso aqui, ó. Quero fazer um concurso da FCC, tá vendo aí, ó? Esse concurso que eu quero fazer uma prova do TRE, do TRF, e a banca examinadora é essa daí. Então vamos estudar o acento de crase por meio dessa banca. Vamos ler, ó. Aí o examinador, o que ele faz? Ele te dá um texto, tá vendo? Ele te dá um texto, põe a crase, coloca a crase, então, por exemplo, ó. Então, ainda que riqueza à custa do trabalho, ele põe um acento indicativo de crase lá. Não perde tempo com isso, ele não vai te perguntar sobre isso. Dá uma olhadinha no enunciado da questão. Olha o enunciado, ó. Do mesmo modo que nas frases acima, está correto o emprego da crase em. A regra é a mesma, tá vendo? Só muda banco, o jeito de perguntar. Vamos dar uma olhadinha na letra A. Combate a. Bom, quem combate, combate a alguma coisa. Exigiu preposição a, legal? Fome é palavra feminina? Bom, aí vem a dica para você. Como é que eu vou saber que essa palavra é feminina e ela admite um artigo a anteposto? Quer ver só? Vamos citar um exemplo que não está aí. Vou citar um exemplo para você que não está aí. Eu quero que você olhe para mim agora aqui, ó. Olha só. Vamos supor que eu escreva assim, ó. Isso se refere à irmã. Ou me referi à irmã. Eu sei que quem se refere a. Legal? Irmã é palavra feminina? É. Admite artigo a? Como é que eu vou saber? Irmã é bonita. Escreve isso no seu caderno. Irmã é bonita. Como é que eu sei que admite artigo a? A irmã é bonita. Então, se admite o artigo a crase vai acontecer. Professor, se fosse irmãs, a mesma coisa. Ó. Isso se refere às irmãs. Então, tem crase? Sim. Por quê? Porque quem se refere a. E irmãs é uma palavra feminina que admite artigo as anteposto. Como é que eu sei disso? Porque eu peguei minha canetinha lá, minha anotação e fiz assim, ó. Irmãs são bonitas. Ah, as irmãs são bonitas. Então admite. Então se admite o artigo a ou as, tem a soma, tem crase. Vamos voltar lá, dá uma olhadinha lá de novo, ó. Combate a fome. Se combate, combate a alguma coisa. Legal? Então lá, se combate, combate a alguma coisa. Fome é feminino? É. Admite artigo a anteposto? Deixa eu ver. Fome é bonita. A fome é bonita. Nós vamos trocar. Fome é feia? É feia, né? A fome é feia. Deu certo? Deu. Então tem crase. Olha a letra B. Vendas a prazo. Vendas a prazo. Esse a prazo é uma locução. É masculino. Se é masculino, não tem crase. Né? Então essa está errada. Escrito a lápis. Lápis não é masculino? Você não fala o lápis e não fala a lápis? Então não tem crase também aí.
Avião a jato. Jato não é masculino, ó, o jato. Então também não tem crase aí, ó. Aí vai para a próxima. Defender a unhas e dentes. Pô, professor, mas defender... Ah, essa preposição eu entendi de onde saiu. Agora, esse unhas aí não é feminino? Isso. Mas você está vendo que o unhas está no plural? Tá vendo? A unhas está no plural e o a está no singular. E esse no singular é só preposição. Não tem soma. Para ter crase, precisa ter termo regente com preposição a, termo regido com artigo a ou a. Se não tiver isso, não tem crase. Legal? Bom, não quero prestar um concurso da FCC. Professor, eu quero prestar um concurso aqui, ó, da ESAF. Legal, quero prestar um concurso da ESAF. Quero fazer o auditor da Receita, eu quero fazer um analista, um ata. Como é que eu faço? Olha só como é que a ESAF faz para perguntar, fazer uma questão de prova. O que eles fazem? Eles fazem um texto maior, tá vendo? Bem maior que os outros, então dá a impressão de que a questão é difícil, dá a impressão que você não vai conseguir fazer, dá a impressão que é o fim do mundo. Não dá nada disso, gente. Termo regente e termo regido. Vamos dar uma olhadinha na questão? O que você vai fazer? Pega assim, ó, entre os espaços, não vai adiantar fazer isso. Se você olhar antes, tá vendo? Ó, a primeira lacuna, você tem a preposição com. Se você não fizer a leitura, o ouvido não vai aceitar isso aí. Então o que você faz? Vamos começar pela leitura. Ó. De todo navio que aporta no país, são exigidos, em média, 112 documentos. Aí 112 documentos com a obrigatoriedade. Você percebeu que não teve nenhum termo regente que exigiu preposição a aí? Então aí você vai fazer o seguinte, ó, coloca só o artigo a de obrigatoriedade. Como é que eu sei que a obrigatoriedade tem crase? Ou melhor, admite artigo a anteposto. A obrigatoriedade é bonita. Ih, essa palavra é feminina. Ela admite um artigo a. Mas não tem soma. Primeira lacuna sem crase. Continua. Aí você vai lá para frente, ó, com diversas vias a serem remetidas. Diversas vias a serem remetidas. Esse a é uma preposição. Legal, mas e o serem? Serem é verbo, antes de verbo não tem crase. Né? Por quê? Porque não admite artigo a anteposto. Vai para a próxima. Aí continua. Órgãos diferentes e tal. Ponto. Apenas no Porto de Santos, o maior do país, a burocracia exige. Ó, que exige a burocracia. A burocracia é o sujeito do verbo exigir. Não se inicia sujeito por preposição, você já viu isso em algum lugar. Não tem crase, ó. Termo regente, não tem termo regente exigindo preposição a. Continua. Então já tenho 3 lacunas sem crase. Se você estivesse na prova, você olhar as alternativas que a gente vai apresentar para você, e você já ia eliminando. Legal? Vai para frente lá, continua. Aí tem o A5, ó, o item 5 lá. País faz a maior parte. Ó, faz a maior parte. Quem faz, faz alguma coisa. Aí o fazer não exigiu preposição a, então não tem soma. Então é só fazer a maior parte. Esse a é artigo. A maior parte é bonita. Ah, o maior admite artigo a. Então só tem artigo aí. Continua. Conclui-se que a burocracia, que conclui alguma coisa. Esse que não exigiu preposição. Então não tem preposição a. Então burocracia. Burocracia é uma palavra feminina. Admite artigo a. A burocracia é bonita. Então só tem artigo a aí. Legal? Conclui-se que a burocracia é poderoso, tal, tal. Vejam, eu não precisei ler o texto todo, não precisei ter contato com o texto todo, apenas termo regente, termo regido. Bacana? Então vamos lá, dá uma olhadinha aí na resposta. Ó. Então, nenhuma com acento de indicativo de crase, todas sem crase. Pô, o examinador pode fazer isso, professor? Pode, claro que pode. Professor, é o seguinte, eu quero fazer um concurso mais difícil ainda. A banca CESP, essa banca é terrível, eu tenho medo dessa banca. Não precisa ter medo, para com isso. CESP, eu quero fazer um concurso do INSS, eu quero fazer um concurso do MPU, eu quero fazer um concurso realizado pela banca CESP. O que você vai fazer? Olha como é que o CESP faz. Vamos ler a questão? Ó. No trecho, sempre que chegava de viagem, trazia lembranças iguais às que ganhava do seu avô quando era criança. Caso a expressão a, ou a expressão as, fosse substituída por aquelas, manteria a correção gramatical do período. Você vai marcar aqui não. Sabe por quê? Olha o que acontece aí. Aquilo que é igual a. Tá vendo na questão aí do lado, né? Ó, se é igual a. Esse as que você está vendo aí, sem a crase, tira a crase. Esse as é um pronome. E esse pronome é substituído por aquelas. Como é que eu sei? Vamos fazer isso, ó. Trazia lembranças iguais àquelas. Olha o pronome aí que o examinador colocou para você. Só que tem um detalhe. O aquelas é um pronome iniciado pelo artigo a. Se ele é iniciado pelo artigo a, e se aquilo que é igual a,
a preposição a vai ser somada a esse artigo do pronome aquelas. Legal? Aí o que vai acontecer? Vai ter que ter crase. Então vamos consertar essa questão, ó. Conserta lá. Sempre que chegava de viagem, trazia lembranças iguais àquelas que ganhava do seu avô. Então esse aquelas, para ficar correto, você precisa colocar um acento indicativo de crase. Essa é a primeira parte. Legal? Aí você volta lá naquelas plaquinhas que você vai ver por que elas estão erradas. Quais os motivos? A crase você estuda de 3 formas, aliás, 4 formas. Vamos colocar 4 formas. Crase obrigatória, crase proibida, crase facultativa e os casos especiais. Os casos especiais são nada mais, nada menos que as locuções femininas iniciadas por preposição a. Então, decora primeiro termo regente e termo regido. Fez isso? Aí você estuda a parte especial, que são as locuções femininas. Por exemplo, comprei uma camisa a prazo, comprei uma camisa à vista. Entre e fique à vontade, essa vontade tem crase. Legal? Assim que você vai estudar. Grande abraço, tamo junto. É só procurar a gente aqui. Te vejo lá na sua aprovação. Aliás, te vejo na sua posse. Valeu!